Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Mazeto do Explica Já, e no vídeo de hoje a gente vai gravar aqui a nossa primeira videoaula sobre um dos assuntos que ainda consta no edital da OEA, tanto do macro quanto do CIS, que é a geometria analítica. Então pode ter certeza que uma questão de geometria analítica vai constar na sua prova do macro ou do CIS, porque é um dos poucos assuntos que restou nesse edital que está bem menor. Então bora lá, geometria analítica. Então o que é geometria analítica? Geometria analítica é uma parte da matemática que se relaciona muito com o plano cartesiano. Então, praticamente toda geometria analítica você vai ter coordenadas, você vai ter plano cartesiano e, assim, bem resumido, você pode subdividir a geometria analítica em alguns pontos, que são, o primeiro é um ponto mesmo, ponto, né? Então, aqui é o assunto que nós vamos trabalhar hoje, que no caso é o que é um ponto, distância entre dois pontos, ponto médio e baricentro. Esses vão ser os assuntos trabalhados nessa videoaula de hoje. Nós temos também retas. Então, equação geral de reta, equação reduzida, equação paramétrica, relações entre duas retas, retas paralelas, etc. Temos também circunferência e nós temos cônicas. Então, esses praticamente são quatro assuntos, os quatro macro assuntos, né, da geometria analítica. E assim, cada um desses assuntos se relaciona com o outro de maneira progressiva. Então, você não vai entender cônica se você não saber, se você não tiver uma base boa de pontos, se você não souber trabalhar com pontos. Da mesma maneira que você não vai entender cônica se você não souber reto. Na verdade, assim, você pode até entender, mas eu acho muito difícil um exercício que peça somente cônicas ou circunferências. Geralmente eles mesclam muito esses assuntos aqui, né? Então eles colocam uma circunferência com uma cônica, com ponto, pede a distância do ponto e a reta, e assim vai. Mas assim, então vamos aqui para a nossa aula de hoje, né? Como eu disse, é sobre ponto. Então, primeiramente, o que é um ponto? Então, eu vou traçar aqui um plano cartesiano bem estranho. Tá aqui, um plano cartesiano, né? Aqui nós temos o eixo das ordenadas, o eixo Y, e aqui nós temos o eixo das abscissas, que é o eixo X. Então, isso aqui é um plano cartesiano, prazer se você não conhecia, isso aqui é um plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, eu tenho aqui os quadrantes, né? Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui eu tenho o segundo quadrante, aqui eu tenho o terceiro quadrante, aqui eu tenho o meu quarto quadrante. Beleza? E aqui, no caso, eu tenho aqui os valores de x. Aqui os valores são positivos, né? Aqui, essa reta, ela tende aqui ao positivo infinito, né? Ao infinito positivo. E eu tenho aqui, enquanto que esse lado aqui da reta, ó, se tiver, como se eu tivesse outra ponta da reta, né? Ela é negativa, então aqui eu tenho os valores negativos. No caso aqui do eixo Y, é a mesma coisa. Aqui para cima tem os valores positivos e aqui para baixo tem os valores negativos, beleza? Então assim, o que é um ponto? De uma maneira bem rápida e superficial, um ponto seria literalmente um ponto nesse plano cartesiano. Então eu vou ter aqui um ponto qualquer. E esse ponto, vou chamar aqui de P, né? Ele tem uma coordenada. Que no caso aqui, ó, se eu espelhar esse ponto aqui para o eixo X, chama isso aqui de XP, X do ponto, eu posso espelhar esse ponto aqui também para o eixo Y, vou chamar aqui de YP, Y do ponto. Então, o que são as coordenadas desse ponto? As coordenadas desse ponto são justamente esse XP e esse YP. São como se fossem as identidades desse ponto. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto de coordenada 3 e 2, então eu sei que aqui eu vou esquematizar esse meu exemplo, ponto de coordenada 3 e 2. Então eu sei que aqui no meu eixo X, aqui no meu eixo Y, né? Aqui no meu eixo X vai ser 3. Então aqui, ó, 1, 2, 3, vai ser aqui 3 e 2. O 2 se refere ao eixo Y. Então, 1, 2. Então essa aqui é a coordenada desse ponto, ó, ele vai estar mais ou menos bem aqui. Sacou? Então é bem importante. Sempre que você vê uma coordenada, o X vai vir primeiro e depois será o Y, beleza? Então, isso aqui é um ponto, você tem que saber isso aqui, isso aqui é algo bem breve, né, mas você tem que saber isso aqui muito bem. Tá, então o primeiro tópico que a gente vai falar aqui é sobre distância entre dois pontos. Então, por exemplo, vou desenhar aqui outro plano cartesiano, Y, né, aqui X. Então, tá, eu tenho dois pontos, quaisquer. Então, eu tenho o P1, eu tenho aqui o meu P2. E eu sei que esses pontos eles têm coordenadas, né, que são as identidades desse ponto. Então aqui eu tenho aqui, ó, espelhando aqui para o X, aqui eu tenho XP1
aqui eu tenho y P1. Espelhando P2 aqui, eu tenho aqui x P2, e aqui para o eixo y eu vou ter aqui, ó, y P2. Então eu sei que esses pontos eles têm essas coordenadas. Eu quero calcular a distância entre dois pontos. Então, qual é a menor distância entre dois pontos? É uma reta. Então, para eu calcular essa distância, eu tenho que traçar uma reta entre esses dois pontos aqui. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou traçar aqui, ó, uma reta entre esses dois pontos. Então, essa aqui é a distância que eu quero encontrar. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de D. Essa aqui é a distância que eu quero encontrar, a distância entre P1 e P2. Tá, e como é que eu encontro isso? Bom, o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Você está vendo que eu tenho... eu posso montar aqui... O que eu posso montar aqui? Posso fazer isso aqui. Posso imaginar que eu tenho outro ponto bem aqui. Ó, esse ponto aqui. E aí, com três vértices, qual é a figura geométrica que eu formo? Eu formo um triângulo. E como esse ponto, ele tem o mesmo YP1, ou seja, ele está aqui na mesma altura, né, que o P1, ele tem o mesmo XP2. Então ele está aqui, ele está no mesmo lugar, está na mesma reta que passa pelo P2 aqui no X, também passa por esse ponto aqui imaginário que eu estou supondo. Então eu vou colocar aqui qualquer letra, sei lá, vou colocar aqui Z. Qualquer coisa. É só para vocês verem aqui o que vai formar. Então aqui formou um triângulo. E não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Porque eu tenho aqui, ó, essa reta é a mesma, essa reta aqui, ó, essa reta colorida aqui, que passa aqui pelo P1, ela é a mesma reta aqui que vai passar por Z. E esse Z, ele também está contido na reta de P2. Então eu tenho aqui, ó, duas retas, entre elas formam aqui um ângulo de 90 graus. Então isso aqui forma um ângulo de 90 graus. O que um triângulo retângulo te lembra? Então, se eu falo de triângulo retângulo, obrigatoriamente eu lembro de quê? De Pitágoras. Pitágoras e o seu teorema, o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui é Pitágoras, bem básico, né? Então, tá. Eu já tenho a hipotenusa. Se você perceber, a hipotenusa é sempre o ângulo que está oposto, é sempre o lado, sempre o cateto, né, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui eu já tenho esse lado aqui, né, ele é oposto ao ângulo de 90 graus, então eu tenho que D a minha hipotenusa. Então eu já sei aqui, ó, que D, eu vou escrever aqui, então eu já tenho aqui que D ao quadrado, né, ó, já coloquei aqui, só falta achar A e B. Então quem vai ser A? Aqui tanto faz, eu posso chamar tanto esse cara aqui de A, quanto esse aqui de A também, eu só preciso saber os valores desses dois lados. E assim, eu tenho aqui XP2, tenho aqui XP1, eu tenho aqui YP1 e YP2. Então, vou fazer o seguinte, essa distância aqui, quanto vale essa distância aqui? Essa distância aqui, se você for parar para pensar, ela ó, eu tenho aqui XP2, mas ela não é XP2, porque ela não tem essa parte aqui. Então, essa distância aqui, ela equivale a XP2 menos XP1. Sacou? Então, ó, eu tenho todo esse segmento aqui, mas eu tirei essa parte. Então fica XP2 menos XP1. Então eu vou fazer, analogamente, né, o que eu fiz aqui, eu vou fazer para esse lado aqui também. Ó. Se você for parar para pensar, esse lado aqui, ele é a mesma coisa que YP2 menos YP1. E aí eu já tenho, né, alguns nomes, né, já tenho o que substituir aqui na fórmula de Pitágoras. Então vamos substituir aqui. E eu vou chamar, você não precisa dar o nome de A e de B, aqui no caso não vai alterar o resultado se você chamar um de A ou outro de B, porque é uma soma, né? E a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, eu vou considerar esse cara aqui como sendo meu A, esse aqui vai ser o meu A, eu vou considerar esse cara aqui como sendo meu B. Então vamos substituir aqui. Eu tenho que hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado é igual a ao quadrado, ou seja, xp2 menos xp1 ao quadrado, mais b ao quadrado. E b é igual a yp2 menos yp1. Então aqui, yp2 menos yp1 ao quadrado. E essa aqui é a nossa fórmula, olha, é muito fácil se você for para pensar, é bem intuitiva. Então, essa aqui é a fórmula da distância entre dois pontos. O que alguns livros de professores fazem, né? É só passar esse quadrado aqui, né? Tá uma potência, ele passa para o outro lado como uma raiz. Então ficaria
D é igual a raiz quadrada de xp2 menos xp1 ao quadrado mais yp2 menos yp1 ao quadrado. Então essa aqui é a nossa fórmula da distância entre dois pontos. Mas eu peço que você não se apegue a fórmulas, né? Sempre tente ao máximo entender de onde isso aqui vem, porque isso aqui tem que fazer sentido. Então tem que vir em algum lugar que também faça sentido. Então se você não conseguir se lembrar dessa fórmula da prova, desenha um gráfico, faz um triângulo retângulo e só aplica Pitágoras, que foi aquilo que eu fiz para vocês, beleza? E perceba uma coisa, isso aqui está elevado ao quadrado, isso aqui também está elevado ao quadrado. Então aqui no caso tem uma diferença. Então aqui também poderia ser, ó, xp1 menos xp2. E aqui também poderia ser yp1 menos yp2. Por quê? Porque o resultado seria negativo. Mas como está ao quadrado, então seria a mesma coisa aqui, ó. Menos 4 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Então não vai fazer diferença se você subtrair um pelo outro. Então é sempre bom você pensar na diferença. Então quanto falta para um chegar no outro. E é isso. Então a gente já terminou aqui, né, nossa primeira parte, que é a distância entre dois pontos. É uma parte bem fácil, né? Eu particularmente acho bem intuitiva. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui. Então agora vamos para nossa segunda parte da aula, que é sobre ponto médio. Então vou apagar aqui. Bom, então agora eu vou desenhar aqui outro plano cartesiano. Opa! Tá, vai assim mesmo, outro plano cartesiano. Y, porra, ficou muito feio. Tá, então aqui agora eu vou desenhar outro plano cartesiano, né? Pra gente ver aqui o ponto médio. E opa, tá. Não ficou muito reto, mas tudo bem. Então aqui eu vou ter dois pontos. Eu vou ter o ponto 1 novamente e eu vou ter aqui meu ponto 2, beleza? Mais uma vez eu fiz uma inclinação aqui proposital, né? Para dar pra gente generalizar para mais casos. Então aqui quero achar o ponto médio entre esses dois pontos, né? Então eu vou traçar aqui uma reta. E entre esses dois pontos, o que eu vou observar? Vou observar que tem um ponto aqui no meio, né? Que é o ponto médio, que eu vou chamar ele aqui de M. E esse ponto médio, ele também tem uma identidade, ou seja, ele também tem uma coordenada, que eu vou chamar de xm, e aqui no y eu vou chamar aqui de ym, ou seja, são as coordenadas do ponto médio. E esses dois pontos, eles também têm coordenadas, então eu vou ter aqui x1 para o ponto 1, eu vou ter aqui y1 para o ponto 1, vou ter aqui x2 para o ponto 2, e vou ter aqui y2 para o ponto 2. Beleza, então como que eu calculo o ponto médio? Aqui eu vou ter que separar em duas partes. Eu vou primeiro ter que saber como calcular. Primeiro eu dividir em duas coisas. Eu vou ter que primeiro saber como calcular o xm e depois eu penso em como calcular o ym. Beleza? Então, vou fechar aqui. Ai, caramba. Tá. Então, tá, foi. Então é o seguinte, vamos primeiro analisar aqui o xm, né? Aqui não está muito difícil de perceber que o xm ele vai ser dado como a soma desse cara com esse dividido por 2, porque ele é a metade. Então eu vou ter que pegar todo esse espaço aqui, ó. Por que eu vou somar com x1 e não subtrair? Porque se eu subtraísse, eu ia ter o equivalente desse espaço aqui, só que partindo do zero. Então o ponto ficaria mais para cá. Então, não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, mas olha, se eu subtraísse, eu ia ter o comprimento disso aqui, né? Só que eu não ia levar em consideração esse que já está a uma certa distância aqui do zero, né? Então, eu sempre, quando eu estudei isso, vocês já vão ver que essa fórmula aqui, eu vou logo escrever, a fórmula do xm ele é dado como o x1 mais o x2 dividido por 2. No início, quando eu estudei esse assunto, eu ficava me perguntando por que não era uma subtração, né? Porque esse lado aqui, né, essa parte aqui, a metade dela, ou seja, o dobro, né, daqui até aqui, ele equivale a x2 menos x1, e não a soma, né? Mas aí depois que eu fui me atentar, porque se fosse subtração, esse comprimento ele partiria aqui do zero, então ficaria algo mais ou menos assim.
partiria aqui do zero, né? E o ponto médio disso aqui ia ser mais ou menos aqui. Tá vendo que tá bem errado? Então por isso que a gente tem que somar para já desconsiderar que ele já está a uma certa distância do zero, né? Só esclarecendo uma dúvida aí que eu tive. E é isso. E analogamente a isso, nós vamos ter que para o y médio vai ser a mesma coisa. Então eu vou ter a soma do y2 mais do y1 dividido por 2. Então eu tenho aqui que y médio é igual ao y1 mais o y2 dividido aqui por 2. Então essas aqui são as duas fórmulas que nós temos aqui para calcular, né, o xm e o ym. Um jeito fácil de você lembrar disso aqui é só você pensar que, como é o ponto médio, você soma e divide por 2. Médio, né, você pensa em 2. Então, se você tem 2 pontos, você vai dividir por 2. Então, ponto médio, divide por 2, soma e divide por 2. Nos dois eixos, tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, aqui eu posso chegar à conclusão, né, de que a minha coordenada, meu xm, ele vai ser dado por essa coordenada aqui, né? Meu xm não, perdão, meu ponto m, ele vai ser dado, ponto m aqui, ele vai ser dado por essa coordenada, né? Então, x1 mais x2 dividido por 2, vírgula, y1 mais y2 dividido aqui por 2. Beleza? Então, é mais uma parte bem facinho esse início aqui esse início de geometria analítica, ele não é tão difícil assim, mas é bom você ter uma boa base para quando a gente chegar em cônica já tá bem afiado e conseguir resolver qualquer questão que mescle ponto e etc. Então vamos chegar aqui na parte final da nossa aula, que é sobre o baricentro de um triângulo. Então, vou apagar aqui e vou desenhar aqui, né? Tentar desenhar um triângulo equilátero. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é um baricentro, né? Então eu vou tentar fazer aqui da melhor maneira possível um triângulo, um plano cartesiano primeiro, né? Então tá, vou tentar desenhar aqui um triângulo. Tá, ficou razoavelmente entendível, né? Então tá, eu tenho aqui um triângulo. Esse triângulo ele tem os vértices. Esse triângulo ele tem os vértices. Tem os vértices A, B e C. E eu tenho algumas coisas no triângulo, né? Então eu tenho a mediana de um triângulo. A mediana em relação a um vértice. O que isso quer dizer? Que eu tenho aqui 3 vértices. Então, por exemplo, lá o vértice A. Eu posso partir aqui uma reta do vértice A que vai dividir o segmento BC no ponto médio do segmento BC. Então aqui eu vou ter aqui, ó, é o ponto médio de BC, né? Então vamos colocar aqui MBC. Então eu vou ter essa reta aqui que parte de A e chega aqui no ponto médio de BC. Da mesma forma eu vou ter aqui uma reta que parte de B e chega ao ponto médio do segmento AC. Então eu tenho aqui médio AC. E da mesma maneira eu vou ter também aqui uma reta que sai de C e chega aqui, ó, no ponto médio, né, de AB. E eu vou ter aqui essas 3 retas. E o que seria então o baricentro? O baricentro nada mais é que a interseção entre essas 3 retas. Ou seja, é esse ponto aqui que ele está contido nessas 3 medianas. Ou seja, o baricentro, vou até escrever aqui, que o baricentro ele é igual ao ponto de interseção das medianas. Esse conceito é bem importante, pode cair uma questão relacionando isso, né? Pedindo a coordenada e também pedindo o que é o baricentro. É bem importante vocês terem essa noção. E aqui a gente tem algumas propriedades também que não cabe falar das medianas, porque isso é mais geometria plana, né? Mas enfim, o que vocês têm que saber essa fórmula que eu não vou deduzir para vocês, porque é um pouco grande e meu intuito aqui não é de aprofundar, até porque as provas do CIS e do Macro não são profundas assim no assunto, né? Então essa aqui eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu realmente não vou deduzir essa fórmula. Se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo só deduzindo ela, né? Mas a fórmula do baricentro é a seguinte. Eu vou ter aqui também o ponto, né? Eu vou chamar aqui de ponto... pode ser chamado também de ponto G, né? Pela gravidade do corpo. Então, também pode ser chamado de centro de massa. Então, na física, se você tem um corpo, o baricentro desse corpo
também pode ser... O baricentro desse corpo vai ser o ponto de gravidade dele, ou seja, você pode reduzir toda a massa dele a um único ponto que ele vai continuar com as mesmas propriedades. Então, ele pode ser chamado disso também. Então, vou chamar ele aqui de B mesmo, né? B. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, o X do baricentro, aqui eu vou ter o Y do baricentro. Essa fórmula é bem fácil de você decorar, porque, ó, X do B nada mais é do que vai ser aqui, ó, o X do vértice A mais o X do vértice B mais o X do vértice C dividido por 3. Então aqui eu tenho também as coordenadas do vértice A, do vértice B, do vértice C. Eu não vou colocar aqui para não ficar tão poluída a imagem, mas já dá para sacar, né? Que como são pontos, eles têm coordenadas, são as identidades dele, etc. E essa aqui é a nossa fórmula para o X do baricentro. Analogamente, a fórmula do Y do baricentro vai ser YA mais YB mais YC dividido aqui por 3. Então, ó, é bem fácil. Ponto médio. Ponto médio é a soma de duas coordenadas, de 2x ou de 2y, dividido por 2. Ou seja, você tem 2 pontos, divide por 2. Ponto médio. Agora, baricentro. Você sempre vai ter um triângulo. E com esse triângulo você vai ter os 3 vértices. E aí você vai ter que pegar as ordenadas de cada um desses vértices, somar, dividir por 3, para você achar a ordenada do baricentro. E para você achar a abscissa do baricentro, você pega as abscissas desses 3 vértices, soma e divide por 3 também. Beleza? Então aqui eu posso escrever, da mesma forma que eu escrevi ali, né? Que as coordenadas do meu ponto B, elas podem ser escritas como XA mais XB mais XC dividido por 3, vírgula, YA mais YB mais YC dividido aqui por 3. Então, pessoal, eu estava editando aqui o vídeo e eu percebi que o microfone parou de gravar aqui no final. Então, eu só havia dito que, como essa é a nossa primeira aula, é muito importante que vocês deixem aqui nos comentários o feedback de vocês. Ou seja, se vocês gostaram, no que nós podemos melhorar e os assuntos que vocês querem que nós gravemos as aulas, né? E se esse conteúdo ajudou vocês, nós criamos um Apoia-se e vocês podem nos ajudar também. Então, o link está na bio do Instagram e eu vou deixar aqui na descrição também. Então, clica aí no primeiro link e com apenas R$5 por mês você já consegue financiar o projeto, né? Então, como você pode perceber, nós precisamos de um microfone melhor, né? Precisamos de mais equipamentos para gravarmos cada vez mais videoaulas com mais qualidade. E a partir de R$5 por mês você já vai fazer parte do grupo conosco, né? Nós do time do Explica Já, e aí nós vamos tirar suas dúvidas de qualquer questão. Você está fazendo uma questão, teve alguma dúvida, você manda lá no grupo, nós resolvemos, te explicamos, damos dicas de estudos e você vai ter um contato mais direto conosco, né? Então é só isso que eu queria falar, espero que tenha ajudado vocês, até a próxima, um grande abraço, fui!